Boa Tudo, noite! boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Gente, para quem não sabe, é a primeira vez que a gente está se vendo também, né? Pessoalmente, assim, conversando. E aí, você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô bem. Tava Que treinando bom. aqui em casa agora. Ah, que maravilha! Importante, né? Ah, importante para tentar compensar a falta de academia, né? Enfim, de É. alguma forma. Ainda Mas bem que existem outras maneiras, né? ah, sim, não, com certeza, com certeza. Apesar de não ser, digamos, tão para mim, né? Não é tão gostoso assim quanto ir para uma academia, mas ainda assim, eu fico feliz por estar podendo fazer alguma coisa, né? Sim, sim. É. Apesar de que eu tenho, talvez por gostar um pouquinho menos, eu tenho matado alguns treinos a mais, sabe? Tenho feito menos. Ah, mas dá um desconto, né? A gente já tá passando por um momento aí mais difícil, Aham. né? Não, mas tá, digamos que tá dando para levar. Meu É bem, isso e aí, deixa eu é te isso perguntar, aí. você, no inicinho da... Acho que antes a gente podia se apresentar, né? Tipo, eu sei que tem pouca Sim, gente. sim. Você quer começar? Ah, vou me apresentar então. Tipo, eu sou Luiz, o pessoal me conhece pelo meu sobrenome de Armon. Armon ou Armonde, como alguns falam. Eu ia te perguntar como é que fala, como é que E eu também ia pronuncia. te perguntar como pronunciar. É Juliana? Juliana? É, Juliana. Juliana. Tá bom, Juliana. Isso. E aí, eu tô aqui em São Paulo faz 6 anos. E eu fiz medicina esportiva na BWS, fiz nutrologia na Abram e fiz uma pós de bodybuilding coach, né? Onde eu conheci muitos atletas e eu cuido de alguns atletas também. E me inseri no esporte de um outro jeito, né? Talvez não como atleta, mas como médico. E eu amo o meu esporte, sabe? Aham. É, e, e hoje eu atuo aqui nessa área de esportiva, de alimentação. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que eu vou me apresentar e aí eu te pergunto, é melhor, né? Uhum, acho que sim. Eu tô, eu tô vendo bastante rostinhos diferentes aqui. Acho que é o pessoal da sua página, o pessoal que te acompanha, né? Uhum. Então, vou me apresentar. Eu sou a Juliana, eu sou psicóloga, sou coach também. Eu trabalho há alguns anos já com atendimento clínico, né? E de uns 2 ou 3 anos para cá eu atendo só online, antes aí de toda esse isolamento que a gente foi submetido, eu já atendi online, eu atendo. A maioria das minhas pacientes são mulheres. Eu tenho um Tá, trabalho bem voltado para o desenvolvimento emocional de mulheres, principalmente para a questão de dependência emocional, autoestima, autoconfiança, né? E aí eu criei o projeto Dona Dela, que é para as mulheres conseguirem se fortalecer para elas se tornarem donas da própria história, da própria vida, das próprias emoções. Então eu venho trabalhando por isso, por esse caminho. E aí, junto com os atendimentos, eu faço palestra, faço workshops, dou alguns cursos. Então, eu estou aí por esse caminho. pô, bacana, bacana. E por que você escolheu ir para esse lado mais das mulheres? Questão de. Tem alguma coisa ligada à questão de empoderamento e tudo mais? Você se identifica com isso? Eu me identifico. E acho que tem uma coisa que a gente fala na psicologia, que é sobre curar as próprias feridas, né? Uhum. Então, eu acho que foi muito uma questão de autoconhecimento também, de me aprofundar mais nisso, de me fortalecer a minha autoestima, a minha autoconfiança. Então, eu uni aí o útil ao agradável e deu muito certo. Uhum. Legal. Pô, que maneiro. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me conta um pouquinho como é que é a sua atuação como médico do esporte? Quais são as pessoas que você ajuda? Com o que é que você ajuda essas pessoas? Uhum.
Então, eu atendo todo tipo de gente, desde atletas, aspirantes atletas também, mas a maior parte, esmagadora maioria, é o público que quer melhorar o corpo, quer talvez conquistar um corpo melhor, quer cuidar da saúde, mas emagrecimento, ganho de massa magra, coisas assim. Então, o que eu faço é mostrar a direção, né, pelo que eu estudei. E aí as Já vou pessoas, querer marcar um horário. pô, vai ser um prazer. Eu E recém, se eu soubesse, recentemente eu voltei a fazer terapia também. olha, que legal! Tá sendo bem legal. E como é que E você associa, por exemplo, você consegue associar o seu trabalho com a questão da terapia? Você acha que a terapia traz benefícios é, nesse sentido, no sentido que você ajuda as pessoas, né? A questão de se exercitar, de cuidar aí da saúde, da alimentação. uhum. Olha, com certeza, na verdade, a primeira vez que eu procurei fazer terapia foi por questão de um problema que estava acontecendo, né? Mas conforme eu fui que eu resolvi esse problema, eu entendi que talvez fosse legal manter um acompanhamento para poder parar para pensar junto com o profissional sobre como estava minha vida semana a semana e poder melhorar alguns pontos, né? Então, nesse sentido, eu comecei a recomendar para todo mundo fazer terapia, independente de você ter um problema maior ou não, porque eu acho que me ajuda, sabe? É aquele Sim, momento meu, assim como musculação também é um momento meu. E é questão de você se cuidar. Tipo, da mesma forma que a gente se cuida na academia, a gente também tem que cuidar da cabeça, né? E uma sim. coisa muito interessante é que às vezes a pessoa tá com um corpo que fulano ou fulana deseja ter há muito tempo, mas aquela pessoa não consegue ser feliz com aquilo, né? Nós Uhum, vemos muitos atletas, principalmente, por conta de abuso de drogas, de anabolizantes, por conta de abuso de estimulantes de forma crônica, também desenvolvendo depressões e insatisfações crônicas, sabe? uhum. E, infelizmente, em alguns casos a gente vê até ideação suicida, sabe? Até alguns que, infelizmente, cometem algum ato muito ruim, sabe? Então, eu acho que é essencial, sim. Tipo, na minha atuação, eu acho que é essencial a pessoa também ter, se possível, né, um acompanhamento com um psicólogo Sim, de fazer sim. terapia. É, Porque para eu mim vejo ajuda, muito. para mim ajuda muito. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu não largo a terapia por nada. Uhum. A terapia me ajuda muito. Mas sabe o que eu fico pensando? O quanto deve ser, né? Você que trabalha com pessoas que buscam alta performance, como deve ser o nível de cobrança dessas pessoas? Há muita cobrança, principalmente delas com elas mesmas, né? Uhum, uhum. Porque a gente vê muitas atletas, principalmente mulheres, falando assim: caramba, eu, eu cheguei num nível muito bom, só que agora falaram que eu tenho que competir. E aí, buscando esse objetivo, que não é dela, né? Ela acaba, como eu posso dizer, ela acaba se cobrando de uma cobrança que nem era dela, sabe? E começa a virar um grande problema na vida. Tipo, ter que competir, ter que ficar com um corpo melhor que fulano ou ciclano. Eu fico pensando o quanto as cobranças sociais, né, esse desejo de aceitação, de ser validado, quanto isso pode gerar sofrimento na gente, né, em todas as pessoas, e as maneiras como a gente vai buscando, né, satisfazer todas essas exigências, os próprios padrões, né, a própria cobrança. E fico pensando um pouco na questão do exagero, sabe? Como é que você vê isso dentro No dentro meu da sua público. área?
a gente acaba distorcendo um pouco, né, os nossos objetivos da realidade. Então, por exemplo, um grande problema é a questão por exemplo, do distúrbio de autoimagem, né, que Uhum. é uma coisa que vai crescendo conforme a pessoa vai melhorando. Olha só que loucura. Então, o indivíduo, ele vai ganhando mais massa magra, que antes para ele era uma coisa que, até determinado ponto ele estaria satisfeito, e chega um ponto que ele se olha no espelho e parece que ele está menor que nunca, sabe? Quando, na verdade, ele já desenvolveu, ele já cresceu. Sim, sim. Ou então mulheres que acabam com o objetivo de querer emagrecer, acabam chegando a radicalismos, extremismos, desenvolvendo problemas alimentares, né? Distúrbios Uhum, alimentares, como bulimia, anorexia. uhum, uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar sempre. Engraçado Sim. que ontem eu atendi um paciente, eu acho que provavelmente ele deve estar aqui, inclusive, assistindo a gente. Não vou falar o nome, óbvio. Mas que ele sempre fala, caramba, eu queria ser grande. E eu olho pra ele, o cara é muito maior que eu e eu peso 100 quilos, sabe? O cara deve estar pesando 110 quilos. E eu penso assim, caramba, tipo, você já é grande. Eu falo pra ele, pô, você já é muito grande, você tá muito bem. E eu falo, olha, você não tá se enxergando direito, porque todo mundo te acha grande, sabe? É a questão é que você tá se cobrando demais. Uhum, uhum. É, isso acontece mesmo, né? Parece que quanto. Eu vejo muito essa questão da exigência, exatamente por esse lado que você está falando. Parece que quanto mais a pessoa cresce, né? E não digo nem de corpo, assim, cresce de se desenvolver, mais, é, mais ela quer, né? Mais ela quer ser melhor, mais ela quer. E aí, às vezes, entra num vício mesmo, né? De querer ser melhor e nunca. E aí entra nessa questão da insatisfação, por nunca é o suficiente, nunca tá bom. E eu imagino o quanto isso é cansativo. Ah, sim. Nossa, demais. Meu bem, e nesse tempo de quarentena e pandemia que o pessoal tá perdendo massa magra também, que tá engordando, eu imagino que isso deve bagunçar a cabeça de muita gente também, né? Ah, é. É. Sem dúvida, né? Acho que só essa coisa da quarentena aí, dessa pandemia que a gente está enfrentando, já está deixando todo mundo um pouco desestruturado mesmo, né? Porque todo mundo teve que mudar a rotina, muita gente está tendo que se reinventar, tem muita gente com medo, que aumenta a ansiedade, que faz a pessoa comer mais, né? E aí. Tem até uma coisa que eu queria te perguntar, Uhum. porque eu já vi em alguns lugares, e aí eu acho que você vai poder falar muito melhor sobre isso, que tem alguns alimentos que diminuem a nossa energia e aumentam a nossa ansiedade. Ah, sim. Na verdade, tem sim um pouco dessa relação, principalmente quando a gente pensa em alimentos que ativam muito o nosso sistema de recompensa, né? Então, alimentos que nos dão aquele prazer imediato e que a gente cede aquilo e a gente ganha muito de. A gente tem aquela recompensa imediata e a gente acaba fugindo um pouco, né, do problema, nem que seja por poucos minutos. E Sim. nós também temos uma coisa interessante que até o Fernando perguntou agora há pouco, que ele perguntou aqui, olha, se nesse período de quarentena furaram um pouco da dieta, tem sido, na verdade ele falou que tem sido um dos poucos escapes para manter a mente mais tranquila, se isso é normal. Olha, com certeza, na verdade o rigor da dieta, quanto mais restritiva for a dieta, mais ansiedade isso gera também. E também menos as pessoas tendem a aderir à dieta. Uhum. Uma coisa muito interessante é que se você bota um atleta numa dieta, poxa, o atleta treina pesado, ele ainda faz uma dieta low carb, com baixo carboidrato, às vezes antes de um campeonato, que a gente chama de pré-contest, a gente observa que ele fica muito, muito irritado, muito ansioso, sabe? Com uma tendência à compulsão que ele acaba só não cedendo a essa tendência
porque ele tem aquela mente blindada, né, de atleta, né? Então, eu tenho uma missão, eu vou cumprir essa missão, porque é isso que eu tenho que fazer para chegar no bem no campeonato. Mas que, na verdade, a cabeça dele tá o tempo todo falando, olha, fura dieta, come tal coisa. Mas, geralmente, atleta acaba não fugindo a maior parte das vezes, né? Uhum. É. Mas, nesse sentido, a alimentação pode ser, sim, um problema para gerar mais ansiedade, para gerar mais depressão. Uhum. Uhum. Mas também É. pode ser aquele momento de alívio, né? Eu também acho que a pessoa não tem que se cobrar tanto, sabe? É, Poxa, você de vez em quando comer algo um pouco fora do padrão, isso faz bem para a cabeça também, sabe? O Tipo, que é mas de vez em quando? de vez em quando. Então, para ter um objetivo cumprido, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? Mas esse sacrifício não precisa ser muito grande de uma vez só. Então a gente fala que a gente não tem que ter uma dieta muito restritiva. Por exemplo, então incluir um pouco de chocolate depois do almoço, depois da janta. Poxa, isso pode quebrar muito o peso da dieta, por exemplo. Ou então você se permitir fazer uma refeição um pouco mais livre, uma vez por semana. Isso não vai atrapalhar a atingir seus resultados e ainda vai te acalmar um pouco a cabeça, sabe? Uhum, uhum. Mas sem o dia do lixo. Olha, dia do lixo é uma coisa que poucas pessoas podem fazer. A gente chama mais de refeição do lixo, entre aspas. Seria, e ainda assim não é tão lixo assim, porque tem que ser uma refeição de preferência controlada, exceto em alguns casos, por exemplo, atletas que fazem uso de anabolizantes, eles não precisam fazer uma dieta por exemplo, uma refeição de lixo tão controlada assim, mas a maior parte de nós que treinamos de forma não tão intensa, que fazemos uma dieta talvez não tão restritiva, a gente não precisa fugir tanto da dieta quando a gente for fazer essa refeição livre. É aquela diferença de você comer 2 fatias de pizza e comer uma pizza inteira, sabe? Duas Sim. fatias de pizza provavelmente vai te ajudar, vai te aliviar. Uma pizza Uhum. inteira vai jogar seu resultado no lixo e muito provavelmente você vai ficar frustrado, você não vai atingir seus objetivos, né? E por não atingir seus objetivos, isso acaba deixando a gente com a sensação de que a gente não consegue, É sabe? um Quando nada espiral, né? é uma espiral. Na verdade, a gente tem que ter muita consciência na hora de fazer essa refeição livre, né? Essa refeição não precisa ser, ah, eu não preciso comer um trio de uma hamburgueria que é famosa por fazer lanches monstruosos uma vez por semana. Tipo, não precisa ser isso toda vez, sabe? Não que não possa ser de vez em quando, mas em verdade esse trio muitas vezes vai anular, por exemplo, o déficit calórico que foi gerado durante uma semana inteira de dieta, né? E o que comanda o emagrecimento, por exemplo, é o déficit calórico. Então, se você não sustenta esse déficit, você não vai conseguir emagrecer. Uhum, uhum. Faz sentido. É, A Isabel está falando aqui, né, que muitas mulheres ficam deprimidas por não conseguirem alcançar um corpo ideal. Essa cobrança é muito ruim com nós mesmas. Corpo ideal, gente, essa história do corpo ideal é uma coisa, né, doutor? É uma coisa. Porque eu não sei, a sensação que eu tenho com as mulheres é que o corpo ideal é aquele da capa de revista. E o corpo Seguir, ideal da capa de revista. seguir num padrão que às vezes é muito exigente, que não tem nem necessidade, né? Uhum, Talvez. Uhum. O corpo ideal muitas vezes por exemplo, você mostra o corpo de uma atleta de fisiculturismo, que é campeã de fisiculturismo. uhum. Para ela e para os jurados, aquele é o corpo ideal. Mas se você mostra para uma mulher comum, o que você acha desse corpo? Provavelmente ela não vai achar legal. Ou um homem, por exemplo, você pergunta para uma pessoa qualquer, você acha esse corpo atraente? Muito provavelmente essa pessoa vai falar, eu preferia com um pouquinho mais de gordura, sabe? Ou Uhum, então, preferia um pouquinho menos musculoso. uhum, Né? As mulheres provavelmente preferem caras que não são aquele atleta que, é claro, tem preferências e preferências, mas na maior parte das mulheres talvez não prefira
o atleta de fisiculturismo. Talvez elas prefiram alguém com um corpo X ou Y indeterminado, né? Sim, sim. Sabe o que eu acho interessante? Porque, assim, você está falando de que cada pessoa tem o seu ideal de acordo com o objetivo, né? Ou de acordo com o desejo. E o quanto é importante a gente ter autoconhecimento para a gente saber o que é ideal para a gente, né? Sim. Uhum. Porque às vezes o que é ideal para você não é ideal para mim, o que é legal para você não é legal para mim. E aí tem a questão também da estrutura física da pessoa, né? Ah, sim. Sim, não, isso é muito importante. Sem Uhum. dúvidas. Que, por exemplo, a questão genética é muito interessante, porque se, se uma pessoa tem uma genética que é muito desfavorável a ser um atleta de fisiculturismo, quando ela sobe num palco com uma pessoa que tem uma genética favorável, a gente sabe que ambos fizeram de tudo em relação à alimentação, em relação a treino, muitas vezes em relação a drogas, né, para chegar lá. E aí, no fim das Uhum. contas, o que vai contar é um pouco da genética, sim. Né? Então, ou então uma mulher que tem uma tendência a ter um corpo um pouco mais troncudo, um pouco mais cheio. Ela olha para o ideal, ela quer ser aquela atleta, aquela mulher de 50 quilos ou menos da capa de revista tal. E caramba, não que ela não consiga até chegar perto disso ou atingir isso, mas a questão é que aquilo muitas vezes é tão sacrificante para essa pessoa que provavelmente ela não vai querer viver essa vida, sabe? Ela Uhum. provavelmente não vai ser feliz vivendo isso. Sim, sim. E aí eu acho que tem a questão que eu tenho falado muito, que é sobre a gente entender que nós somos seres humanos, né? E seres humanos têm limitações e a gente precisa respeitar. A gente precisa usar o nosso potencial, mas a gente também precisa respeitar as nossas limitações como seres humanos, né? Tanto físicas quanto mentais, quanto diversas aí, né? Uhum. Não, todos nós temos limitações. Aí que tá a questão do fisiculturismo, talvez. Eu falo muito de fisiculturismo, mas não necessariamente da pessoa que quer competir, né? Mas no sentido de você construir um corpo, de você cultuar um corpo. Mas o fisiculturismo muitas vezes exige que você supere o seu limite natural. Tá. Sabe? Olha como que isso é pesado, porque você não conseguiria chegar lá só com treino de dieta muitas vezes. Né? Talvez você não chegaria num nível de fisiculturismo profissional sem usar um anabolizante. Olha como que isso é pesado, porque isso exige que a pessoa não só ela crie uma expectativa falsa, como também ela coloque a sua vida em risco por algo que não é necessário, né? Talvez. É, né? Colocar a vida em risco é uma coisa que eu também tenho visto bastante relacionado à questão de alcançar padrões, né? De entrar em padrões. Uhum. Em várias coisas. Você está falando aí da questão de ser um fisiculturista, mas, por exemplo, eu vejo muitas mulheres colocando a vida em risco para estar em relacionamentos amorosos, né? Muitas vezes elas nem percebem, mas elas colocam a própria vida em risco para entrar ali, se encaixar numa relação, às vezes uma relação bem ruim, né? Para simplesmente estar dentro do padrão que sei lá quem é que estabeleceu esse padrão. Não, com certeza. Com certeza. Quem será que estabelece esse padrão, né? Nossa, você é vivo me perguntando isso. Que Esse é um diabos. questionamento que eu faço com bastante frequência. É uma construção, né? Uma construção social de toda a sociedade, de toda. Mas construções sociais foram feitas para a gente tentar quebrar, né? Da melhor forma possível. O... Ainda bem. Meu bem, olha só, o Fernando falou aqui que 2 refeições de lixo funcionam bem para ele. Isso é bem interessante também, porque às vezes
às vezes fulano precisa de uma, ciclano de duas, e eu posso fazer uma a cada 15 dias, ou talvez nem possa fazer, sabe? Dependendo do meu objetivo. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa também. Uhum, uhum. A, Ni- a Nicole comentou aqui, acho que seria bom até você ler. Nunca teremos o corpo ideal, porque quando alcançamos um objetivo, colocamos outro maior, como vocês mesmos disseram. Uhum. E a Isabel ainda completou. Né? Muito importante, é interessante, né? Eu particularmente vejo que a gente nunca está satisfeito, porque primeiro que assim, por um lado, dependendo do nível de insatisfação, isso é até positivo, porque leva a gente para outros lugares, a gente vai atrás, a gente supera alguns limites, né? Mas, por outro Sim. lado, deixa a gente em um lugar de frustração, né? E eu arrisco dizer que muitas vezes a gente fica insatisfeito porque a gente está se baseando em desejos, em padrões, em coisas que não são nossas, né? Sem olhar muito realmente para o que é importante para a gente, mas olhando o que é importante que está fora, assim. Acho que muitas coisas a gente faz na vida sem questionar, né? Isso aqui faz sentido para mim, é isso mesmo que eu quero fazer, é esse estilo de vida que eu quero ter. Uhum. Sem dúvida. Eu bem te perguntar uma coisa agora, fugindo um pouquinho do assunto. Fugindo, mas não fugindo. Você tem notado que nesse período de quarentena as pessoas estão se questionando mais, tendo mais sinais de depressão? É fácil você distinguir, por exemplo, o que seria uma depressão verdadeira, leve, né? De uma consequência da rotina da quarentena? Né? Porque, vamos supor, eu fiquei nessa dúvida esses dias, porque eu pensei assim, putz, será que eu tô deprimido? Porque eu tô dormindo muito, eu tô dormindo mais do que eu dormia antes. Mas eu pensei, poxa, mas eu tô dormindo mais porque eu não tô saindo de casa e às vezes eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu como e vou dormir. Sabe? Uhum. Será que é fácil você conseguir distinguir uma coisa da outra? Fica meio mesclado? Olha, existem vários níveis, né, da depressão. Uhum. E eu acho que tá todo mundo meio abalado mesmo com esse período, porque de fato a gente está enfrentando um desafio mundial, né? Uhum. A gente não, o nosso inimigo ele é invisível, né? Muitas coisas estão saindo do nosso controle. Na verdade, a gente não tem muito controle de nada, mas quando a gente cria uma rotina, a gente cria aquela sensação de que a gente tem controle de alguma coisa, né? Uhum. E agora ficou uma coisa assim, ó, vocês não mandam em nada, né? Quem manda aqui sou eu, se adaptem ao que tem, toma aí. E então eu acho que isso gera um grande desconforto em todos nós, né? Por um lado. Acho que tem algumas coisas que realmente, né? Você tem menos atividades ou mais atividades, né? Às vezes as pessoas. Tem muita gente que aumentou aí a carga de trabalho também. E isso pode ser simplesmente porque você está mais em casa, mas isso também pode ser uma fuga, né? Uhum. Pode ser um jeito de ter que lidar menos com as coisas que estão acontecendo, ou seja, no período atual, ou na sua vida, né? O sono, o dormir é uma coisa maravilhosa para a gente tentar fugir de algumas coisas. Mas às vezes, eu acho que depende, né? Eu não sei, eu gosto muito de dormir. Eu não vejo o meu sono como uma fuga, não. Uhum. Não, é, eu fiquei um pouquinho na dúvida. Será, por exemplo, será talvez uma insatisfação, porque o que eu mais gosto de fazer na minha vida é treinar. Eu não tô conseguindo treinar tão bem, sabe? E Uhum. aí eu não sabia, caramba, será que essa hora, por exemplo, eu não estaria me preparando para ir pra academia? Eu prefiro agora dormir para fugir um pouco, sabe? Pode ser, pode ser. Mas isso também não quer dizer necessariamente que seja uma depressão, né?
Sim. Pode ser que seja uma maneira aí que você encontrou de lidar, mas é importante que você fique de olho nisso, né? Que você observe. O que acontece é que, assim, normalmente, o que pode acontecer é que a gente às vezes a gente tem períodos mais deprimidos, né? Ou até depressão mesmo. E aí aquilo passa, e aí depois, se tiver uma situação difícil na nossa vida, mais desafiadora, volta, né? Então, é importante sempre ir observando, principalmente porque, assim, eu acredito que a gente tem que observar os exageros, né? Tudo que está exagerado está mostrando alguma coisa ali que precisa ser cuidada. Seja o exagero para o sono, o exagero para a comida, o exagero para a falta de comida, né? Para atividade física Para atividade também. física, né? Atividade física em excesso também, né? É prejudicial pra caramba. É. Lesiona, por exemplo. Pois Favorece é, lesões. tem muitos atletas que acabam, né, de tanto fazer, tanto praticar, 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 acabam se lesionando. Sim, muitos. É uma coisa muito comum. Principalmente se a alimentação não estiver ajustada, sabe? Ou então se tiver numa dieta em fase de cutting, que é a fase de perder gordura, tentando preservar o máximo de massa magra possível. Isso acaba sendo um pouco demais, muitas vezes. Uhum, uhum. É. É. Tem uma pergunta aqui, olha, do Rafael, Uhum. falando sobre oscilação de humor. Oscilações de humor em que a paciente, em um momento, tem uma crise de choro sem motivo. O que pode ser? Deficiência na produção de serotonina? Olha, eu não diria assim necessariamente deficiência na produção de um neurotransmissor X ou Y, mas até porque isso não dá nem para a gente mensurar, né? Apesar de alguns ainda dosarem, por exemplo, catecolaminas séricas, a gente sabe que isso não reflete necessariamente como estão as catecolaminas no cérebro. Catecolaminas, por exemplo, nível de serotonina. Mas pode ser sim uma deficiência, um excesso de algum neurotransmissor. Pode ser algo químico no cérebro, né? Ou não, talvez. Né? O que você acha? Você acha que muitas Então, vezes. isso é muito interessante, né? Uma coisa que a gente vem discutindo muito na psicologia, inclusive, do quanto é importante a gente pedir para os pacientes, para as pessoas que vêm procurar a gente, para fazerem os exames clínicos, né? Para saber se existe ali realmente alguma coisa. Eu investigaria por esse lado e investigaria o que existe motivo aí, entre aspas. Porque também pode ser que tenha. Porque nem sempre a gente está tão ligado aí nas coisas que estão acontecendo com a gente, né? Às vezes a gente acha que chora sem motivo, Hum, mas se der uma investigadinha ali, pode ser que tem um tenha algum motivo, né? motivinho. Entendi. Geralmente tem, né? Geralmente tem. A Nicole falou que uns comem mais, outros dormem mais, outros trabalham mais, e que tudo isso pode ser fuga, né? Com certeza. Pode ser fuga, Ah, pode ser a busca de uma satisfação, né? A satisfação imediata, que eu acho que acontece hoje em dia. Você deve sentir isso, né? Hoje em dia parece que tá todo mundo querendo o resultado de tudo para ontem, né? Eu nem fui atrás ainda, já quero alcançar o meu objetivo. uhum. As pessoas são muito imediatistas, né? São muito hedonistas também. Elas querem É, prazer é, imediato e instantâneo. é. Quando, na E verdade, muitas vezes é uma conquista. eu sinto que com essa era da internet, essa era digital, isso aumentou, né? As pessoas querem cada vez mais rápido, porque é tudo muito rápido. A gente tem muita informação o tempo todo. Né? Uhum. A partir do momento que a gente trocou a carta pela mensagem de celular, né? Que é uma coisa muito mais imediata. Parece Pois é, difícil. fico pensando, né? As pessoas não respondem o WhatsApp em 5 minutos, todo mundo já acha um absurdo. E quando não tinha, gente? Como que era isso? Quando não tinha nem celular, cara. Imagina que loucura. Pois é, Você tinha que imaginar onde a pessoa estaria naquele horário e ligar para
perguntando se ela estava lá, se alguém sabia de onde ela podia estar. Pois é. E aí, isso aumenta também aquela nossa sensação, né? A ilusão do controle, de que a gente tem controle sobre alguma coisa. Uhum. Sim, com certeza. Bom, é, com certeza. Meu Eu bem, tô vendo aqui que. É, O Fernando falou que ele sente medo sobre os treinos, mas que sente a falta de rotina de academia, que estava acostumado há quase 10 anos e que tem tentado manter os treinos dentro do possível para me cuidar. Acho que está todo mundo tentando. Aliás, quem não tá, eu recomendo que tente, pelo menos, sabe? Fazer um pouquinho de atividade física em casa. Mandar um é. abraço aí pro Wellington e pro Lucas também. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma dica para De que facilitar aí essas, né? Como essa adesão? adaptar nessa falta de rotina, ou então a dificuldade de praticar exercício? Porque eu vou confessar uma coisa para você. Para mim é um desafio. Uhum. Então, para quem está interessado, eu acho que vale muito a pena, se possível, contratar um educador físico. Se não for possível, um personal talvez que faça, mesmo que faça um trabalho de distância, eu recomendo que pelo menos hoje nós temos diversos canais, né? Por exemplo, no canal da Bluefit, canal da Smartfit, que estão fazendo aulinhas. E acima de tudo seria interessante a pessoa procurar algo que ela gosta muito, sabe? Porque quando você faz o que você tem uma afinidade maior, eu tenho uma afinidade maior por dançar. Mas caramba, eu nunca vi ninguém que dança ficar com corpo X ou Y. Mas não é isso, tipo assim, caramba, mas se você dançar todo dia, você com certeza vai ter um gasto energético aí, isso já vai ser alguma atividade física que vai contribuir, por exemplo, para você sustentar um corpo com menos gordura, talvez. Uhum. É, ou então, gosto de musculação, então vai para musculação, mas eu ouvi falar que CrossFit é melhor, mas eu não gosto, então não vai fazer CrossFit, cara, faz o que você gostasse. Tipo assim, é muito importante no termo de adesão a gente pensar em deixar tudo muito prazeroso, né? Uhum. Uhum. Então você sentir prazer, não adianta nada você querer aderir a algo que não vai te gerar prazer, que você não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeito. Você pode até fazer por um tempo, mas a tendência é de fugir. Sim, sim. Tem que encontrar o que é que gosta, né? E às vezes o desafio é esse, encontrar o que gosta de fazer, né? Sim. A E Nicole aí eu. perguntou aqui. Pode falar, pode falar. Não, que eu acho que aí nesse momento é o momento que é bom buscar o autoconhecimento, a terapia, né? Porque é o Sim, momento sim. de você descobrir e, lógico, junto com isso, experimentando. Porque eu vejo que muitas vezes nos atendimentos, né? Muitas vezes a gente fica na teoria, tá bom, e agora? Meu, vamos lá, cara, tem que agir, não Uhum. existe vida sem ação, não, Sim. né? Olha, legal, verdade. É, alguém perguntou aqui, ó. Você tem como emagrecer sem comer verduras e legumes? Então, essa pergunta tem a resposta é que tem sim, né? Desde que você gere déficit calórico, você vai emagrecer. Ou seja, desde que você gaste mais calorias do que você consome, você vai perder peso, você vai perder gordura, músculo, o que quer que seja. Então, você vai perder peso na balança. Mas eu te convido a refletir sobre uma outra coisa. Nós sabemos hoje que a recomendação, de acordo com a OMS, por exemplo, é de consumo de 5 porções de frutas por dia para todo mundo, independente de idade. Nós sabemos também que comer verduras, legumes, vegetais, enfim, previne, por exemplo, chances de aparecimento de várias doenças, inclusive de câncer de cólon, principalmente, né, que é um dos cânceres que mais matam no mundo. Então, se é possível emagrecer, sim. Se é possível emagrecer com saúde, não, sabe? O saudável é comer verduras e legumes, né? E mesmo que você não goste, você pode tentar ir introduzindo aos poucos. Você pode dar preferência para aqueles que você tem um paladar que te agrada mais. Mas é porque é Comida de possível. verdade, né?
Comida de verdade, sim. Mas sobre emagrecer comendo chocolate, é possível? É possível. Desde que você coma menos calorias de... Se você só comer chocolate e você comer menos calorias do que você gasta, você vai emagrecer. Uhum, Sabe? uhum. Isso é importante. Agora, com saúde, não. É, pois é. Não é saudável. Nicole gostou da resposta, ó, mandou uma risadinha. Vai ter que comer, Nicole. Não tem jeito, não tem para onde fugir. O Tourinho Vitor falou: acho que o maior problema é não poder fazer algo que você gosta e já está acostumado a fazer. Olha, eu diria que esse está sendo um grande desafio, né? Que é a coisa da gente ter que se reinventar agora. Sair do automático, sair da zona de conforto e repensar e encontrar outras saídas, né? Ah, sem dúvida. A gente tem que se reinventar, né? O que todo mundo está fazendo. Que eu tenho visto como uma coisa positiva, né? Se é que dá para tirar algo positivo desse período difícil aí, né? É essa oportunidade de cada um se conectar mais consigo, né? De entender aí, de poder se reinventar, de poder planejar outras coisas. Sei que isso não está dando para ser para todo mundo, mas é uma oportunidade. Ver o desafio como uma oportunidade. É. Gente, um abração aqui para minha mãe, que é super coruja, e que tá aqui Ai, falando que eu... Olha só que tendenciosa, ela falando que eu sou super competente e comprometido, né? Mas ninguém sabe que ela é minha mãe. Ah, É. mas eu penso que assim, sabe? Tem algumas coisas que mostram já, né? Não precisa ser a sua mãe para saber. Então, o trabalho, você se comprometer com esse trabalho, porque o seu trabalho é um trabalho que é muito sério, né? Uhum. Independente de ser a sua mãe, realmente, para você ter Uhum. sucesso no trabalho que você faz, você tem que ser uma pessoa comprometida. Ah, todo mundo tem. Sim, todo mundo tem. Te amo, mãe. Tem gente concordando com a sua mãe, ó. Olha, o Vamos ver o Hernani que já tá mais. fazendo. O Hernani é amigo meu e personal já tá fazendo um merchan dele aqui, olha, falando que o primeiro passo é tentar e que aulas experimentais estão aí para fazer uma avaliação. Olha Galera, mas aí, recomendo ele, que ele gente. é muito bom. Ah, é? Bom saber. Ele Vamos é muito bom. conversar com o Hernani. Conversa com o Hernani, sério, vale a pena. Os pacientes que fazem personal com ele evoluem bem. Ah, que legal. Que legal. Eu fiz personal uma época. Eu parei agora por conta da quarentena. Na verdade, acabou não rolando mais. Mas eu fiz, eu achei muito bom. E aí eu acabei não indo atrás mais, não. Mas eu preciso retomar. Porque faz bem, Aham. né? Faz bem, diminui a ansiedade, Ajuda. ajuda a gente a ter Ajuda mais até, foco. ajuda até no tratamento de depressão, sabia? Só que não cura a depressão, pelo estudo que eu vi. Mas ele ajuda a tratar, Sim. para quem está Mas você deprimido. sabe, doutor, o que eu tenho visto é assim, ó. Eu lembro que quando eu entrei na psicologia, quando eu comecei a fazer terapia, eu achava que resolvia tudo, né? E aí o tempo foi passando, tal, e eu falei, não, gente, não. E é um conjunto de coisas. Eu acho que a gente tem que tomar consciência disso, né? Não existe uma única coisa na vida que vai resolver todas as nossas questões. A gente precisa buscar profissionais de diversas áreas, fazer um trabalho aí multidisciplinar, para a gente poder ter mais aproveitamento de tudo, né? Uhum. Sim, com certeza. A Márcia falou que pratica atividade física aeróbica 3 vezes na semana. Sente super disposto nesses dias, porém, em alguns momentos sinto muito prazer quando como aquelas besteiras maravilhosas. Acho que todo mundo, na real. Entretanto, nesses dias fico com uma preguiça daquelas e não sou tão produtiva nas minhas tarefas, que fica num baita dilema entre equilibrar as duas situações.
Eu acho que isso que a Márcia falou, eu me identifico muito no sentido de que, dependendo do que eu como, eu sinto que a minha energia baixa mesmo, né? Que eu até te perguntei. Eu sinto que a minha energia, que eu fico mais indisposta e que aí fica mais difícil para fazer coisas que eu gostaria de fazer. Ah, sim. Uma coisa interessante, quando você come carboidrato, por exemplo, carboidrato simples, um prato de massa, essa liberação de insulina causa o que a gente chama de um negócio chamado maré alcalina. Isso causa um soninho, né? Na verdade, a gente jogaria a insulina jogaria o BCA para dentro do músculo, para dentro de outras células, e essa queda de BCA com alta de concentração de triptofano em relação ao BCA no cérebro, isso libera algumas reações, né? Como, por exemplo, o aumento de produção de melatonina, de pregnenolona, que é o hormônio do sono. E isso geraria esse cansaço, né? Cansaço é esse que você não observa, por exemplo, quando você come algo mais proteico, né? Ou então observa menos, né? Então, quando você come muito carboidrato simples, principalmente, isso tende a dar um soninho, né? Observa, por exemplo, depois que você comer um pratão de macarrão, dá maior vontade dá uma preguicinha, sabe? Enquanto se a gente come um churrasco, isso não acontece. Não de forma Hum, tão intensa. sim. Mas tem um pouco disso de consumo de carboidrato e ativação do sistema nervoso parasimpático, ao lado do nosso sistema nervoso, que é voltado para descanso, para digestão, para sono. Eu tenho sono com tudo. Uhum, uhum. Minha namorada comentou aqui que ela tem sono com tudo. E é Tem verdade. sono. Tem dia que, tem dia que a gente consegue dormir o dia inteiro, né? É Ô, impressionante. gente, mas e agora com esse tempo? Com esse friozinho? Não dá vontade de dormir mais? Pô, às vezes a cama segura mesmo. Apesar de que eu tô passando por um problema, que às vezes eu durmo tanto de dia, com esse lance de quarentena, que às vezes chega, por exemplo, 4 horas da manhã, eu acordo e eu não consigo mais dormir, porque eu já dormi o que eu tinha que dormir. Sabe? Aí eu fico Sim. rolando a cama até da hora de realmente levantar. É. Tem bastante gente. O horário de muita gente mudou, né? Eu tô vendo muita gente falar. O meu horário também mudou. Eu percebi que eu tô indo dormir mais tarde, acordando mais tarde também. Eu ainda não. Você tá me falando isso agora e eu tô pensando nisso agora. Eu ainda não cheguei a olhar, a me aprofundar mais nisso, não. Mas a rotina, os horários eu vi que estão ficando bem mais confusos nessa época. Ah, fica mesmo, desregula o ciclo circadiano, né? Nossa rotina, a falta de rotina, principalmente. É, é. A rotina organiza, né? Ah, com certeza, organiza até o sono. O Wellington perguntou uma coisa aqui. Ele falou que nessa época de quarentena tem muitos atletas de fisiculturismo com depressão, né? Mas que principalmente nessa época do ano. E qual a recomendação de vocês para esses atletas? Bom, uma das recomendações é justamente ficar longe de algumas drogas, como, por exemplo, derivados de nandrolona, como trembolona, como boldenona, que são drogas que causam mesmo, já é comprovado que reduzem a ação no sistema límbico e que matam neurônios do sistema límbico, causando uma tendência depressiva maior. Outra dica para quem já está nessa tendência depressiva é de tentar fazer terapia, porque terapia é muito importante, né? Nós temos hoje, inclusive, especialistas em psicologia do esporte, né? Que atendem Tem. tem alguns pacientes meus, atletas, que eles passam com psicólogos especialistas em atletas, né? Porque é todo um ramo, né? Da psicologia. Então, Sim. a dica é essa. E também de procurar tratamento, independente de fazer terapia ou não, mas talvez, se você está notando que você está deprimido, se você já teve esse diagnóstico, talvez de um psicólogo, talvez também procurar um psiquiatra para poder iniciar uma medicação, porque é uma coisa curiosa, quando a gente está deprimido, muitas vezes a gente não quer buscar ajuda, sabe? A gente não tem um ímpeto para ir atrás de um psiquiatra, ou Não então até tem mesmo força, né? ou então até mesmo para não tem força, até mesmo para tomar um remédio, hein? É bem interessante isso, É. né? Uhum. É.
E eu acho, outra dica aí, né, é aceitar mais um pouco esse período, né? Porque é um período em que as pessoas, que muitos lugares, muitas pessoas, elas não estão conseguindo fazer tudo que elas faziam, exatamente pelas limitações que, é, que a vida está impondo, né? Então, por exemplo, esse negócio da academia. Não dá para você pegar, o importante é não pegar e achar que é você, que é com você, que, né? Mas de tipo, estamos passando por um momento difícil. E aprender a ficar um pouquinho com desconforto. Porque eu também vejo que a gente fica o tempo inteiro querendo fugir dos desconfortos da vida, né? E esse é um momento que está prolongado de ter que lidar com desconforto, com notícia ruim, com restrições, não poder estar perto das pessoas que a gente ama, né? Não poder reunir os amigos, não poder viajar. Gente, eu tô aqui morrendo porque eu quero viajar de qualquer jeito e eu não posso viajar, né? Mas olhar para isso, é um período, isso vai passar. Isso pode ser que demore, mas vai passar. Então, eu acho que lidar com a realidade e aprender a lidar um pouco com o desconforto é muito importante. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Lidar. Sair da zona. Ficar um pouquinho fora da zona de conforto, né? Para isso também. O É. Hernani. O Hernani falou aqui sobre se tem algum horário melhor para você treinar. Bom, até para evitar esse sono, talvez, essa insônia, é sempre melhor treinar de dia, né? De manhã ou de tarde. Evitando treinar à noite. Porque muitas vezes você treina muito tarde da noite, isso acaba te deixando mesmo com insônia, né? Por conta de inibição do sistema nervoso simpático, que é o que é voltado para a atividade física, que é o contra-regulador do parasimpático, né? Que é do descanso. E ele falou, ainda complementou aqui que o ideal seria ter um planejamento de rotina. Isso com certeza. Né? Porque quando você planeja sua rotina, você consegue se organizar. Né? É. Fica mais difícil de furar. Tem uma coisa muito importante que eu queria falar sobre isso, que eu estava vendo esses dias, né? O que acontece? Por que existe tanta dificuldade de criar uma rotina e lidar com a rotina nessa época? A gente não está acostumado a criar a nossa própria rotina, a criar a nossa própria vida, né? De o que eu quero fazer, o que é importante para mim. A gente, desde pequeno, vai sendo ensinado que a gente tem que fazer certas coisas, e aí vai. Qual que é o processo aí, né? Criança, vai para a escola, fica na escola até uma certa idade, aí vai para o colégio, e aí estuda para passar no vestibular, e aí vai fazer faculdade, aí trabalha. E aí, dependendo da área que você for, você vai procurar, você vai tentar o cargo em uma grande empresa para tentar se desenvolver lá, né? E aí tem todo o esquema feito. E aí, na hora que vem a quarentena, que fala, se vira, cara, você vai ter que arrumar sua rotina. Fica todo mundo assim, hã? Como que eu vou fazer isso? Né? Porque já tem ali, eu tenho que entrar. Alguém falou que eu tenho que entrar no trabalho às 8 da manhã. Então, eu vou acordar às 6, às 5, vou fazer a minha rotina matinal, vou para o trabalho até às 18, saio do trabalho, vou fazer, volto para casa, vou fazer academia, ou vou, sei lá, vou encontrar os amigos, né? Então, são rotinas que vão as demandas vão aparecendo e a gente vai atendendo. Então, eu acho, o que eu percebo é que uma grande dificuldade que existe de criar uma rotina é isso. Porque a gente entrou num modo automático e agora a gente foi convidado a sair desse modo automático. E aí fica muito difícil de olhar e falar assim, cara, a responsabilidade da minha vida é minha. Eu tenho que criar minha rotina e eu vou ter que lidar com isso, né? Porque ninguém está muito acostumado. Quer dizer, ninguém é muita gente, né? Mas muita gente não está acostumada. Viver sem rotina não é rotineiro. É. Ó, o Fernando tá falando, vamos ver. Notícias ruins. Tenho evitado assistir noticiário porque é muito depressivo. Vejo uma vez por dia notícias na internet. Olha, Fernando, eu vou te falar que eu tento não ver nem uma vez por dia, viu?
Porque realmente é um período que a gente vê muitas notícias ruins. Eu tenho acompanhado um Instagram muito legal que se chama Só Notícias Boas, que aí eles vão falando coisas positivas, mas ainda assim eles falam muita coisa sobre o Covid, sobre essa época. Então às vezes eu também tenho umas restrições, assim. Eu procuro ver bem pouco notícia. Como é que é para você, Armon? Olha, eu não tenho fugido, não. Mas é porque acho que eu sou muito curioso, sabe? Eu quero saber se o tempo todo, mas eu acho que realmente tem hora que deprime um pouquinho mesmo, né? Porque Uhum, é muito pesado, né? Você fica vendo muita notícia ruim o tempo todo. Mas eu uhum, particularmente não fujo, não. Na verdade, às vezes eu até procuro. Mas tá muito do mesmo, né? Tipo, só estão uhum. Eu falando sobre tenho Covid, visto isso sobre, também. sobre presidente com Covid, sobre a ação de não sei o que lá. É, e pouca coisa que realmente vai impactar. É. Então, eu tenho pensado muito nessa questão das notícias, por quê? Porque às vezes a gente fica indo atrás dessas notícias e muita gente acaba ficando com a sensação de pânico e sem poder fazer nada. E realmente, tem notícia que você vai ler ali, você vai ler e vai falar, vou fazer o que com isso? Né? Então, para as pessoas que são mais ansiosas, eu costumo recomendar que não vejam tanta notícia, porque tem muita coisa que você vai ver e você não vai poder fazer nada. E aí, Isso. o que eu costumo recomendar é: olha para as coisas no seu dia a dia que de fato você tem controle, né? Você tem controle de fazer exercício, você tem controle da sua alimentação, você tem controle dos seus estudos, e isso você tem controle. As outras coisas que estão acontecendo lá fora você não tem, Certíssimo. né? Ai, tem mais uns comentários aqui, mas a gente tem 1 minuto e 40. Bom, algumas pessoas concordando. O Vitor Poli falou sobre queda de rendimento na quarentena. Se tem desde estudo até treino. Se tem algo para comentar, acho que é devido ao cenário total, né? Um pouco desanimador, mas talvez a parte de programação a gente consiga melhorar um pouquinho desse rendimento também. Ih, gente, é Uhum. muita coisa que o pessoal está comentando aqui. Eu acho que não vai dar Tem, para agora terminar, não. Mas talvez seja bom tudo de fazer o bem. encerramento, né? Sim, Que bom. sim. E depois então depois então vocês sintam-se à vontade para me chamar e para chamar a Ju também no Insta, né, no inbox e perguntar ou comentar algo. Mas fico muito feliz pelo convite, né, e feliz Ah, de te eu conhecer também também. fiquei muito feliz. Muito obrigada, viu? Qualquer coisa, estou por aqui. Eu que agradeço. Gente, abração e obrigado por participar. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite, tchau. Boa noite.